Marcos 4, 35. Como é que você lê a Bíblia? Fala para mim. Você lê a Bíblia como se fosse o melhor filme de ação, de suspense, de drama, o melhor romance que você já leu na história da sua vida? Ou você lê a Bíblia somente colocando as palavras sem entonação alguma? Sabe quando você começa somente a falar uma palavra após a outra, rapidinho assim, somente para ler? Como é que você lê a Bíblia? Vamos tentar ler a Bíblia de uma forma bem monótona. Vamos tentar ler a Bíblia como se ela não tivesse ação alguma? A gente vai ler assim, então. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram a um barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, e de forma que começou a encher de água. Alguém aqui entendeu? Vamos ler a Bíblia como é que ela nos apresenta? Primeiramente, deixa eu explicar um pouco para vocês. Quem escreve essas palavras para nós é um adolescente, cheio de ações. Marcos, ele é de todos aqueles que relatam o Evangelho de Jesus, ele é o mais novo de todos. Ele relata de acordo com a ótica, a perspectiva de Pedro. Ele é um cara que ama ações. Quase 5 dezenas de vezes nós vemos Marcos utilizando a expressão logo, imediatamente, de repente. Ou seja, parece que Marcos ele tem uma ansiedade em falar logo tudo aquilo que ele precisa falar sobre as ações de Jesus. Marcos, ele não vai falar sobre o Sermão do Monte. Ei, é grande demais, Jesus, eu não vou incluir isso aqui no meu livro. Marcos, ele também não vai falar sobre as bem-aventuranças. Marcos, ele vai para ação. Marcos, ele quer falar que Jesus tocou no cego, ele passou a enxergar. Marcos é aquele que no capítulo 4 aqui, ele está falando o reino dos céus é como, e ele já vai logo para explicar, um grão de mostarda, o semeador que passou a semear. Ele é muito ágil, ele fala de forma muito ágil, até que de repente ele desacelera. E quando ele desacelera, ele entra nessa história. Se nós lermos a Bíblia, entendendo o contexto dela e a ação dela, nós cancelaríamos nossa inscrição, matrícula, assinatura lá no Netflix, Prime Video, YouTube, porque é tão divertido. Leia comigo. Marcos 4, 35. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre! O contexto não é que eles estão desesperados? A gente acabou de ler um pouco antes que formou um forte vendaval. As ondas se lançavam contra o barco, de forma que o barco começou a encher de água. Jesus estava dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Eu não acho que eles chegaram para Jesus e falaram como nós lemos a Bíblia às vezes: Mestre, não te importes se morrermos? Eu não acho. Mestre, você não se importa que a gente vai morrer? Acorda! Eu acho que foi assim. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquiete-se. Qual que era a voz de Jesus? Não sei. Cid Moreira. Cadê minha voz, Cid Moreira, agora? Aquiete-se. Acalme-se. Não sei. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Vocês ainda não confiam em mim? Eles estavam grandemente apavorados, cheios de temor, e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O título da mensagem de hoje é este: a paz que está faltando.
a paz que está faltando em nós. O contexto aqui é que nós imaginamos que seguir Jesus é sempre acerca de uma vida que é maravilhosa. Pastor, antes eu estava perdido, agora eu entreguei minha vida para Jesus, é só arco-íris, eu estou dançando balé, eu sinto o cheiro de algodão pelos campos verdes, são pastagens verdejantes, é maravilhoso, riacho de águas tranquilas. Nós imaginamos que viver com Jesus é assim, mas essa é uma imaginação nossa, limitada, porque Jesus nunca disse isso para nós. Ele fala para nós, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu estou com vocês todos os dias. Os discípulos largaram tudo para seguir Jesus. Os discípulos, eles largaram suas redes, a pesca, eles largaram seus negócios, suas famílias para seguir Jesus. E eles estão andando com Jesus, vendo que o pão está sendo multiplicado e uma multidão está sendo alimentada. Eles estão vendo que Jesus, ele tem poder sobre o enfermo. Eles estão vendo que as palavras que Jesus profere são palavras de sabedoria, mas muita autoridade. E de repente, esse Jesus que promove tudo isso na vida deles, é ele quem os convida para entrar no barco. Jesus está ensinando, ei, a vida comigo também diz respeito a você entrar num barco e atravessar o lago. E quando você entra num barco para você atravessar o lago, você lida com intempéries da vida, com dificuldades, que você não esperava, mas isso faz parte também. O que acontece é que esses homens, eles são discípulos de Jesus, seguindo Jesus, entram num barco com Jesus. Alguns outros barcos estão tão cheios de expectativa para ouvir as palavras de Jesus, ouvem que ele está atravessando o lago, então nós vamos atrás. Os barcos, eles estão lá juntos. Esses são homens, alguns deles pescadores experientes. Pescadores experientes são homens que são fortes, são brutamonte, macho, homem que está acostumado com o cheiro do mar, está acostumado com as ondas diferentes da vida, homens que já lidaram com essa passagem nesse lago, e sabe que em alguns momentos as águas ficam um pouco mais agitadas, outros momentos menos. Eles estão lá com Jesus. Aí Jesus relata para nós que ele dorme. Eu já ouvi uma vez algumas pregações sobre essa passagem, e algumas pessoas imaginam que Jesus, ele dormiu porque aquela passagem naquele barco estava tão tranquila que entre as conversas de Jesus com os discípulos e a onda batendo no mar, gostoso, batendo ali no barco, gostoso, tranquilo, de repente ele caiu no sono. Eu não acho. Eu não acredito que isso aconteceu. Eu não acredito que Jesus de repente caiu no sono enquanto estava com eles. Por quê? Porque tem um travesseiro envolvido na história. Jesus pega um travesseiro para dormir. Ele vai na popa do barco, ele vai na parte lá de trás do barco para dormir. É como se ele estivesse falando para os discípulos, ei, a gente já conversou bastante, vou deixar vocês aqui e eu vou tirar uma soneca estratégica. Ele é o Deus soberano, ele sabe todas as coisas, ele sabe aquilo que era, que é e que há de vir. E ele decide tirar uma soneca estratégica. É como se ele estivesse falando, eu quero ver como é que eles vão lidar com aquilo que está por vir. De repente eles estão lá, conversando entre eles. Imagina o Pedro sendo o pescador experiente. E de repente o mar começa a se agitar, e quando se agita, ele sente algo diferente. Ele, opa, mas está tudo bem, está tudo tranquilo, eu, Pedrão, estou aqui, eu já sei muito sobre esse lago, sobre essas águas, fiquem tranquilos, está tudo em paz. Até que de repente, de novo, ele, esse um pouco mais forte, né, do que eu estou acostumado, mas está tudo bem. Até que de repente joga ele para o lado, e daí, opa, o que está acontecendo?
Eu não sei quem é o discípulo que chega até Jesus, mas imagino que pode ser Pedro, que chegou aí, mestre, mestre, e ele fala, você não se importa que nós estamos morrendo? Para pensar nisso. Quão desregulado um homem pode estar numa circunstância como essa, de falar uma frase como essa para Jesus. O autor da vida está num barco com eles, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem poder sobre todas as coisas. E qual é a frase que ele faz? Você não se importa que nós vamos morrer? Jesus, ele olha, e é como se ele imaginasse, esse cara está ficando louco? Ele está falando comigo no mesmo barco, eu estou no barco com você, não é que eu estou num outro barco, vendo o que está acontecendo com você, e assistindo você morrer, eu estou junto com você. Nós, quando estamos em desespero, quando nos falta a paz, nós falamos absurdos, e nossos corações e mentes ficam plenamente desregulados, a ponto de nós não entendermos logicamente o que está acontecendo. Jesus, ele está no barco com eles, e eles estão reclamando, dizendo para Jesus, você não se importa que nós estamos morrendo? O que Jesus faz? Jesus não responde a eles. Jesus se levanta, Jesus vê toda a situação, e a palavra diz que ele repreende o vento, e ele declara sobre as águas. Nós precisamos aprender o poder de visão. Nós precisamos entender que Jesus tem visão tão clara, que ele sabe o que deve ser repreendido, e o que deve ser declarado a. Ele não repreende as águas, porque aqui é uma diferença muito clara, entre causa e efeito. O que gera o efeito das águas serem agitadas, não são as próprias águas, mas o que gera este efeito é uma causa, a causa é o vento. O vento se agitou, veio sobre aquelas águas, as águas foram agitadas pelo vento, e são as águas que produzem ondas mais fortes, que batem contra aquele barco, a ponto de agora aquele barco ser tomado por águas. Jesus entende claramente isso. Se nós tivéssemos essa paz de Jesus, para entender em nossas vidas, o que deveremos repreender, o que deveremos falar. Muitas vezes nós repreendemos o que não deveríamos repreender. Durante um tempo da minha vida, cerca de 4 anos e meio, eu sofri com um diagnóstico de gastrite, esofagite e duodenite. Eu cresci na casa de Deus, desde muito pequenos, meus pais me levando à igreja, e aí eu casei com a mulher mais linda do mundo na igreja. Eu vi, na verdade, a minha vida acadêmica sendo também formada na igreja. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, a minha professora da faculdade olhou para mim no primeiro semestre, eu tirei um 10 na matéria dela, e aí ela não acreditava que como assim um menino que é cristão tira um 10 na matéria dela, que era uma matéria voltada à ciência política. Aí quando ela descobre isso, ela olha para mim e ela fala assim, viu, até o final da sua faculdade vai acontecer uma ou duas coisas, ou você vai declinar da igreja, sair da igreja e concluir a sua faculdade muito bem, que é o que eu torço por você, porque eu sou um menino inteligente, ou então você vai largar a faculdade, porque não tem condições de uma pessoa fazer uma faculdade tendo conhecimento e também adorar a Deus. Eu cresci na igreja, eu amo a igreja. Eu lembro que no último semestre meu, eu levantei a mão, essa professora ainda estava dando aula para mim, falei, professor, a gente fez uma aposta lá atrás, e você falou para mim que eu iria declinar da igreja, ou então largaria a faculdade. Pois é, eu estou me formando na faculdade.
e na sua matéria sempre tirando notas muito boas. E continuo na igreja, na verdade na igreja eu estou servindo mais ainda, então me fala, você vai me dar aquele presente que você falou que ia me dar, quando a gente apostou no comecinho da faculdade? E ela saiu fora. Mas a vida inteira eu cresci na igreja, desde pequeno. Eu lembro quando eu me casei na igreja, o começo do casamento, as coisas estavam indo bem no nosso casamento. Na vida profissional, aquela questão de você estar trabalhando e estar produzindo, sabe o começo de tudo, né? Então, era professor particular de inglês, literalmente dando aulas e mais aulas e tentando colocar recursos dentro de casa, e as coisas financeiramente estavam ok, e as coisas no ministério estavam crescendo cada vez mais. Eu falei, Deus, que bênção, mas se em algum momento, quando eu tinha 24, 25, 26, 27, 28 anos, eu me encontrei nessa crise, que eu tinha gastrite, esofagite e duodenite. Eu não entendia por quê. Tudo estava indo bem na minha vida. Eu tinha mais responsabilidades, mas eu sentia isso. Aí uma vez eu ouvi um testemunho de uma pastora, lá da Malásia, compartilhando sobre uma cura que ela viveu, enquanto ela buscava diligentemente o Espírito Santo, declarando cura sobre a si mesmo, durante um período de 6 meses. Ao ouvir aquele testemunho, eu falei assim, isto é para mim, eu vou declarar a partir de hoje cura sobre o meu estômago, esôfago, duodeno, durante o tempo que for. Eu acordava todos os dias, colocava a mão sobre a minha barriga e eu declarava, Senhor, eu tomo posse da cura sobre o meu estômago, o meu duodeno, o meu esôfago, em nome de Jesus, toda a inflamação vai embora. Orava todas as manhãs assim. Passou uma semana, nada. 2 semanas, nada. 1 mês, 2 meses, 3 meses, nada. 4 meses, 5 meses, nada. 6 meses, nada. O dia era 1 de janeiro de 2015. Primeiro dia do ano de 2015. Eu acordei, e eu já estava com o hábito de acordar e sempre colocar a mão sobre o meu estômago e profetizar. Então eu acordei e eu falei assim, tudo bem, ano novo, vamos continuar profetizando. Coloquei a mão sobre o meu estômago. Quando eu coloquei a mão sobre o meu estômago para começar a orar, eu comecei a falar, Deus, eu declaro a tua cura, e eu parei. Eu falei, Deus, por que o Senhor não está me curando? Aí Deus me falou assim, você ainda não aprendeu a diferença entre causa e efeito. Você está orando para que eu cure o seu estômago, quando na verdade o que eu preciso curar é a sua mente. Eu falei, como assim, Deus? Ele falou, o que o médico já falou para você? Que você está num quadro de ansiedade. Ele não falou isso para você? Ele falou, Deus, mas ele não falou para você aprender a relaxar? Ele falou, Deus, mas por que você não pede para eu curar a sua mente? Eu somente mudei a direção das minhas mãos. Eu coloquei a minha mão sobre a minha mente e falei, Deus, eu declaro a tua cura sobre a minha mente. A partir de hoje, eu quero somente descansar em ti. Eu orei pela causa, Deus curou a causa, e o efeito encontrou cura. A partir do dia 1 de janeiro de 2015, eu tomava remédios diariamente para controlar a esofagite, duodenite e gastrite. Esses remédios, omeprazol e tudo mais. A partir deste dia, eu nunca mais tomei. O que Jesus nos ensina aqui é que Ele repreende a causa. Ele declara para os ventos. Ele repreende de forma forte ao vento. Aquiete-se. Ele olha para as águas e diz, acalme-se. Sabe, quem fala tudo isso para nós, é quem entende muito bem quem são cada um deles, porque ele sabe quem ele é. Na I3, o nosso nome carrega em si 3 Is, identidade em Deus Pai, intimidade com o Espírito Santo e influência em Jesus Cristo. Jesus sabia claramente a sua identidade em Deus Pai. Olha o que ele diz para os discípulos,
em Lucas 14, 27, olha o que ele fala: deixo com vocês a paz. Jesus está dizendo aos discípulos: eu deixo com vocês a minha shalom, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. O mundo quer entregar alguma paz temporária para nós. Ei, você precisa de paz, um escape, vai para a praia com a sua família. Você precisa de paz, você precisa ganhar na Mega Sena, você precisa de paz, você precisa acertar na sua vida profissional. Não é uma paz temporária que o mundo pode te entregar. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo, porque eu dou a vocês a minha paz. Jesus que fala isso para nós, ele sabe claramente que ele é a paz, porque lá atrás, Isaías, 6 séculos antes, disse que o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Ele carrega em si a paz. Ele é quem tem toda a paz. Sabe, eu cresci num histórico de família e de igreja, que a gente sempre buscou o Pentecostes. Nós sempre buscamos o poder do Espírito Santo. Nós sempre buscamos o relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E sabe, Pentecostes é maravilhoso. Atos 1 e 2 diz que os discípulos recebem o Espírito Santo e poder. Só que o que eles recebem, de fato, quando o Espírito Santo vem sobre eles, é Ruach Elohim, que significa a paz de Deus e o Espírito que é soprado sobre eles. É uma paz que transcende todo entendimento, vai muito além. O que a Bíblia está falando para nós, e Jesus diz, eu sou a paz. Ele fala mais lá no Sermão da Montanha. Ele diz, bem-aventurados, em Mateus 5, 9, os que permanecem em paz? Não. Os que mantêm a paz? Não. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles serão chamados filhos de Deus. Um pacificador é a palavra em grego erenopoios. Refere-se a indivíduos que promovem e restauram a paz. Um pacificador é aquele que vê a circunstância diante dele. Ele não é um passivo, ele é alguém que ativamente promove e restaura a paz. Ele luta pela paz. Eu lembro quando eu era mais novo também, um pouquinho depois disso, eu tinha uns 28 anos, 29 anos, e eu estava encerrando uma sociedade que eu tinha com um sócio meu. Durante 3 anos e meio nós trabalhamos juntos. Ele era meu padrinho de casamento, eu o padrinho de casamento dele. A nossa sociedade, para resumir, ela não terminou bem. Fazia 1 ano e meio que eu trabalhava sozinho na empresa, as coisas não estavam boas. Um dia eu cheguei para ele e falei, olha só, vamos encerrar a nossa sociedade. Ele, a partir dali, ele ficou muito indignado e bravo, porque ele queria continuar da forma como era antes. 1 ano e meio trabalhando, uma pessoa, a outra pessoa recebendo sem trabalhar. Eu recebi um conselho debaixo de paz. Um conselho difícil de ouvir, mas uma pessoa chegou para mim, algumas chegaram para mim e falaram assim, faz o seguinte, pega a empresa, dá para ele, recomeça do zero. Mas é o meu direito, é minha empresa, eu que fiz, 1 ano e meio, eu estou aqui sozinho. Faz o seguinte, pega a empresa, entrega, recomeça. Eu obedeci, porque a palavra fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Mas eu senti durante um bom tempo que eu precisava lutar pela paz. Eu entreguei para ele. Eu literalmente escrevi um contrato em que nos próximos 6 meses eu não podia atender nenhum dos clientes que eram nossos até então. Eu podia começar do zero, mas não poderia atender os mesmos clientes. Entreguei para ele o contrato, cumpri o contrato. Mas todo dia a minha vontade era de unir os meus dedos, encontrá-lo e mostrar para ele que a paz, ela tem força também. Eu lutava pela paz.
Eu falava, Espírito Santo, me ajuda a amá-lo. Ele é um filho de Deus, como eu sou. Não deu certo a nossa sociedade, não deu certo o nosso relacionamento profissional, mas ajuda-me a amá-lo. Sabe, Jesus, Ele está nos ensinando a nós lutarmos pela paz. É por isso que Ele vem, Ele repreende o vento, acalma as águas. Aí Ele olha para os discípulos, Ele fala assim, por que vocês têm tão pouca, pequena fé? Por que vocês não reconhecem a minha autoridade? Eu estou aqui com vocês. Os discípulos, cheios de temor e admirados com tudo isso, eles repetem juntos essa frase: quem é este que até os ventos e os mares obedecem à sua voz? Eu acredito que essa palavra, ela nunca foi tão útil para nossas vidas como hoje, como agora. Nós estamos em 2026, nós estamos num tempo em que homens e mulheres procuram a paz. Eu quero paz. Nós entramos em nossos carros, nós pegamos o trânsito, nós pagamos os boletos, nós levamos os filhos na escola, nós entramos em reuniões e mais reuniões, nós estamos cheios, agenda cheia, e nós encontramos que nossa mente está cada vez mais acelerada, nós não nos desconectamos, nós estamos constantemente, para nós queremos um tempo de paz temporária. Minutos antes, alguns, horas antes de dormir na cama, ficam rolando em redes sociais, estão trazendo danos a si mesmos, porque nossa mente não está desligando nunca. Nós estamos entrando em nossos sonos profundos, sem paz, pensando nos problemas. Nós acordamos, ao invés de nós nos encontrarmos com o Deus da paz, a primeira coisa que nós fazemos é abrir um smartphone para descobrir que nele existem problemas para serem resolvidos, noticiários de que agora os Estados Unidos está atacando o Irã, e nós precisamos orar tanto pelos Estados Unidos, quanto pelo Irã, quanto por Israel, e nós entramos numa busca frenética pela paz que sempre esteve presente, logo aqui, Jesus, a personificação da paz, mas nós estamos reconhecendo tudo e todos, menos Ele. Ele disse, a minha paz eu dou a vocês. Eu quero finalizar essa palavra falando sobre um homem. Tem muitas pessoas na Bíblia que eu poderia falar para vocês que eles entenderam o que é a paz de Deus, que em meio às adversidades de suas vidas, eles trouxeram a paz para o seu interior, para suas vidas, e viveram ela. Mas tem um homem específico, que eu quero compartilhar com vocês, que ele abraçou a paz. Ele não está nos livros da Bíblia. Ele nasceu em 1828. Eu quero contar para vocês a história de Horatio Spafford. Horatio Spafford é um advogado, que ele mora em Chicago com a sua família. Ele é um presbítero na igreja, alguém dedicado às causas do reino de Deus. Um homem de negócios também. Os negócios dele vão crescendo cada vez mais no mercado imobiliário. Ele compra muitos imóveis. Ele ama o grande conhecido Dwight L. Moody. Dwight Moody, ele é conhecido mundialmente como um grande evangelista e também teólogo. Existe uma faculdade, seminário bíblico nos Estados Unidos com o nome Dwight Moody, exatamente em fundação dele. Esse homem, ele tem uma esposa e tem 4 filhas. As suas filhas são Anne, de 12 anos, Meg, 7 anos, Bessie, 5, e Taneta, 2 anos.
Em outubro de 1871, acontece em Chicago o famoso incêndio, fogo de Chicago, que incendeia todas as casas, a cidade fica em cinzas. E de repente, Horatio Spafford vê que todo o seu investimento está virando cinzas. Ele perde tudo aquilo que ele tem dele, todo o seu patrimônio. Nesse momento, ele se volta para Deus, mais uma vez. 2 anos depois do incêndio de Chicago, a família Spafford planeja uma viagem para a Inglaterra, onde o evangelista Dwight Moody vai participar de uma cruzada. Dias antes dessa viagem, Horatio descobre que ele não pode viajar com suas filhas e a sua esposa, por causa de zoneamento na cidade. Na verdade, a Secretaria de Urbanismo está mudando o zoneamento da cidade, ele precisa participar das reuniões com relação a isso. Mas ele deixa no porto, para entrar naquele navio, a sua esposa e as suas 4 filhas. Elas estão indo em direção à Inglaterra, num Atlântico, e num navio chamado Ville du Havre, até que no meio da trajetória, há um acidente com outro barco. Esse acidente mata 226 pessoas. 2 dias depois, Horatio Spafford, ele recebe um telegrama com o título "Salva sozinha". Sua esposa relata que as 4 filhas, Anne de 12 anos, Meg de 7, Bessie de 5 e Taneta de 2 anos, morreram em naufrágio. Ele imediatamente pega o próximo navio em direção à Inglaterra para se encontrar com sua esposa. Os relatos é de que no meio dessa trajetória, muito provavelmente ali no mesmo lugar onde havia acontecido aquele naufrágio, ele pega um papel e uma caneta, e ele começa, talvez, colocar algumas palavras que vinham do seu coração para fora. Talvez eram palavras que ele ouvia o Espírito Santo dizer para ele. Com lágrimas nos olhos, ele escreve essas palavras: "Se paz, a mais doce, me deres gozar. Se dor, a mais forte, sofrer. Ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou." Aí o refrão, ele começa a dizer: "Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor." Ele continua dizendo: "Embora me assalte o cruel Satanás." Ele está vendo o lugar onde ele foi assaltado. Suas 4 filhas não estão mais com ele. E ataque com vis tentações. Ó, certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Horatio Spafford, ele fala para nós claramente que a paz não tem a ver com circunstâncias, e a paz não é temporária. A paz, ela é permanente, ela é eterna, e ela tem um nome. O seu nome é Jesus. Nesse tempo, eu e você precisamos lembrar que a paz que está faltando é ela que está todos os dias dizendo para nós aqui dentro: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro e eu vou cear com vocês. Eu tenho um banquete para vocês.
Sabe, quando nós vivemos em paz, nós vivemos em poder. Porque na paz, você consegue enxergar o que ninguém está enxergando. Sem paz, você repreende o mar e você quer falar alguma coisa para o vento. Com paz, você repreende a causa e você declara o efeito. Com a paz, a visão é tão ampla que você não começa mais agora a declarar para o devorador não tocar mais as suas finanças. Você começa a declarar agora para que Deus te dê sabedoria para você administrar o seu cartão de crédito. Sem paz, você começa a achar que o inimigo da sua família é sua esposa, que é ela que está fazendo isso, aquilo ou aquilo outro. É o marido, porque é ele quem... Com a paz, você não vai repreender quem está ao seu lado. Você vai descobrir o que é que está levando o meu marido, ou a minha esposa, ou o meu filho a agir desse jeito. Eu vou repreender a causa disso. O que está levando isso? Essa semana eu tive vários encontros maravilhosos, mas um deles foi com um jovem, que eu estava conversando com ele, e de repente, na conversa nossa, em algum momento, ele entendeu tão claro, ele falou assim: eu já entendi, o que está me impedindo de ver com clareza minhas finanças, minha vida profissional e a minha família, é porque a causa é que eu estou entregando o meu tempo para um aplicativo chamado Instagram. Eu não estou tendo controle sobre isso. Na minha frente, eu não falei nada para ele. Ele fez assim, ó. Ele falou: ups, acabei de deletar, não tenho mais Instagram. Com a paz, eu tenho uma clareza tão grave, tão grande, abundante, que eu sei qual é a causa e eu sei qual é o efeito. Com a paz, nós entendemos aquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, versículo 4. Sabe o que Paulo fala? Alegrem-se sempre no Senhor. Eu direi novamente, alegrem-se, que a amabilidade de vocês seja conhecida por todas as pessoas. Por quê? Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio de oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então, a paz de Deus, essa paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, com a paz, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, em tudo que houver alguma virtude ou algo de valor, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz, Ele está aqui e agora, e o Deus da paz quer estar com você no seu carro, nos seus negócios, lá você na sala de aula com seus alunos, lá você com seus clientes fazendo a unha deles, lá você enquanto você está tirando fotos, lá enquanto você está filmando, enquanto você está na escola estudando, enquanto você está servindo o Deus da paz, enquanto você cozinha, enquanto você prepara o filho para ir para a escola, enquanto você arruma a lancheira, enquanto você dirige o seu carro, o Deus da paz estará com vocês. Será que você pode ficar de pé, por gentileza?